Hello, fellow Fleet and Mobility players. Vamos falar em português, na entrevista em português hoje e vamos aprender sobre as marcas do carros e também os modelos de carros em Brasil e seus países vizinhos. E falar um pouquinho sobre a produção, importações, exportações, com uma especialista no assunto, Milad Kalumi Neto. Ele é uma consultor independente do mercado automotivo. Oi, Milá, tudo bem? Daniel, tudo ótimo, Daniel. E com você, como que estão as coisas? Só deixando claro, Bom, bom, tá a falando, opção do fazendo muitas português foi coisas. sua, não foi minha. Oi? O que você falou? A opção do português foi sua, não minha. Sim, sim, ele fala inglês também, mas eu tenho que praticar meu português também. Tem muitas pessoas que assistindo aqui que eles são não é gestores de frotas, também é o fornecedor de carros, também ou outras coisas a relação com frota e mobilidade, e muitas pessoas falam português. Eu também, eu tenho que fazer entrevistas em inglês, português e espanhol. Mas em português não tem problema. Espanhol é um pouquinho mais difícil, é. Mas eu sei que Milagre ele fala inglês, ele já fez algumas coisas em inglês comigo também, mas vamos fazer em português. Eu conheço Milagre ele trabalha muitos anos com Jato Dynamics, mas agora ele está fazendo uma coisa mais independente. O que você está fazendo agora, Milagre? Então, Daniel, como você comentou, eu trabalhei mais de 20 anos, trabalhei 22 anos e meio numa consultoria inglesa, na Jato. Eu me desliguei na Jato em maio e desde então eu estou fazendo algumas coisas vinculadas sempre ao mercado automotivo, que é aquilo que eu gosto, é o que está na minha veia, né, o que o brasileiro costuma falar. E eu estou muito feliz. Em breve, eu provavelmente vou anunciar aí o próximo passo da minha carreira. Infelizmente, eu não posso compartilhar nada nesse momento com vocês, mas eu espero que até o final do mês, começo de dezembro aí, eu consiga Agora não fazer uma. pode, então, é? Não Oi, pode não falar agora? pode. Não? Ok. Agora eu não posso, infelizmente eu não posso. Eu até gostaria, mas eu assinei uma série de documentos, então eu sou impedido de poder falar qualquer coisa. Mas é uma história interessante. Tem um investidor, tem pessoas do mercado vinculadas também. Então vai ser bem interessante aí. Vamos aguardar esses Muito bom, próximos tá passos. certo. Ok, vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta eu tenho, Milad, é quais são as principais marcas e modelos do carros que nós podemos, ou deve ficar no olho no Brasil em 2025? Claro, Daniel, a gente está passando por uma mudança muito grande, né? Em função dos eletrificados. Então, é claro, a gente tem que ficar de olho nas marcas chinesas que estão dispostas a entrar no mercado brasileiro. Esse é o ponto número um. Né? Vai ter muita coisa, muita marca chinesa entrando. Vão ter marcas e marcas. Então, a gente tem que saber diferenciar isso. A gente tem que entender quais vão estar investindo de forma séria no mercado brasileiro. Existe um processo que acho que a gente vai conversar um pouquinho adiante. Existe uma restrição para o mercado norte-americano, existe uma restrição para o mercado europeu. E aí, se você analisa ali os top 10 mercados no mundo, o Brasil está inserido nesse e é um dos primeiros que vem na lista. Então, nesse contexto, tem muita marca que vai se usar de uma forma oportunista para aterrissar no mercado brasileiro, para só, quem sabe, liberar a produção. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu não acredito que essas maiores marcas estão entrando dessa forma no Brasil, deixo bem claro isso. A gente já tem duas marcas pré-estabelecidas aqui no mercado brasileiro, outras entrando, né? Mas é sempre bom a gente ter de olho para evitar que qualquer marca entre no mercado brasileiro de forma oportunista de qualquer origem, seja ela chinesa, seja ela tailandesa, seja ela americana. A gente tem que, nesse contexto, fazer uma, entre aspas, proteção do mercado. Mas é um respeito que a gente precisa ter ao consumidor brasileiro. Bom, sobre as novidades, né, eu destaco, além da questão das chinesas, eu acho que a Stellantis vai entregar e vai disponibilizar muito modelo eletrificado. Começou agora, no começo de novembro, já fez 2 lançamentos de veículos pela Fiat, né, de veículos eletrificados. Então, essa é a tendência. Né? Por que está acontecendo todas essas discussões?
simplesmente porque existe uma tratativa dos governos de diminuir o carbono no meio ambiente. E nesse contexto, a gente tem que, então, investir em novos modais. Para o mercado brasileiro, aquele que melhor se adapta é o do mild hybrid. O mild hybrid, o híbrido suave, que para muitos, como eu, não consideram híbrido, é uma função técnica, porque, querendo ou não, se você analisar o híbrido, na terminologia, seriam 2 motores que impulsionariam a tração do veículo. O mild hybrid está coligado ao motor de combustão. Ele ajuda no combustível, mas é um gerador, é um alternador, né, mais potente, que vai estar ajudando o veículo a tracionar. O que vai fazer, o que está ligado à transmissão do veículo é o motor a combustão. Então, mas de qualquer forma, você se utilizando dessa tecnologia, que se chama mild hybrid, com o etanol, o Brasil já garante a descarbonização prometida, né? Então, acho que... Sim, o Brasil tinha primeiro do híbrido, também com etanol, era do Toyota Corolla, alguns anos atrás, essa é a primeira do mundo. Exatamente. E o que você falando do mild hybrid, que é diferente do PHEV em inglês, que é plug-in, né? Que não tem que botar na tomada, né? Na tomada. Mas sim. E outras companhias do China que você não mencionou, eu acho que você falou, tem 2 que estão mais ou menos no mercado, BYD, outra GWM, que Build Your Dreams, e Great Wall Motors, que tem fábrica aqui no Brasil, e sim, mas tem outras entrando também. Sim. Não, potencialmente existem 14 marcas chinesas entrando no mercado brasileiro. Se as 14 vão entrar para o mercado de carros comerciais leves só, 14, não falando de pesados, né? Então é muita marca, é nesse contexto que eu falo. É claro que você tem pessoas extremamente qualificadas nessas empresas, são empresas, na maioria das vezes, sérias, não tem indiscutível isso, tá? Quem pensa, isso eu sempre falo, quem pensa em chinês, como a gente pensava na década de 90, tem que voltar para a mesa de estudo, porque os chineses fizeram a lição de casa, hoje eles têm tecnologia, toda a parte de elétrico, eles foram muito inteligentes, porque vamos construir um carro, qual? Como um carro tradicional, eles iam se deparar com as competições naturais desse segmento. Eles inovaram, foram para o lado elétrico, contrataram os melhores designers, melhoraram tecnologia, melhoraram qualidade, tem 70% da produção de baterias em nível mundial, né? Então, eles estão se tornando especializados em veículos elétricos e eletrificados, né? Então, eu aposto nesse sentido. Eles atuam, aí é aquilo que a gente sempre estudou do mercado chinês, coisa barata, mas hoje com alta tecnologia e qualidade. Mas o que eu quero dizer com coisa barata? Na verdade, eles não se preocupam com maximizar o lucro em cada uma das vendas. Eles pensam no todo, na cadeia. Então, é alta produção com rentabilidade por produto pequena, para daí ganhar muito dinheiro. Essa é a mentalidade do chinês, e eles estão vindo com tudo aqui, especificamente as duas primeiras que você bem citou, a BYD e a Great Wall, com as suas outras marcas também. Eu cresci nos Estados Unidos, eu lembro dessa época tinha Hyundai não tinha uma reputação muito boa nessa época, quando eu era criança, muito jovem, do Coreia do Sul, mas agora está vendendo muito, melhorou muito. Você falou com essa ideologia que tem no Brasil sobre a China, está melhorando, fica no olho das companhias chinesas. A empresa coreana, sul-coreana, norte-coreana, a sul-coreana, ela demorou 10 anos para se sustentar dentro do mercado, para começar a aparecer, né? As anteriores, as japonesas, demoraram 30 anos para se estabelecer no mercado. As chinesas vão ter esse tempo um pouco mais curto, né? É uma função da velocidade das coisas que estão acontecendo nos dias de hoje no mundo, né? Está tudo muito mais veloz. E eles estão para o caminho correto, eles definiram pelo caminho mais correto. Eles estão com uma logística surpreendente. Você vê qualquer foto de porto chinês, você vai ver o tamanho que é aquilo, né? Cito novamente, eles se desenvolveram em design, faz uma reflexão, fecha os olhos e vê os chineses de 10 anos atrás como eram, vê os chineses de hoje, eles estão com qualidade, estão com tecnologia,
Então, é nesse contexto todo que a indústria nacional que assustou com a chegada deles, né? Chegaram com preços competitivos, com produtos competitivos e balançou um pouco a indústria nacional. Mas eu acho que, voltando um pouco ao teu tema principal, até o tema inicial, de quais são as marcas, né, e modelos, eu acho que os modelos da Stellantis, da Volkswagen também, a GM um pouco mais adiante, mas é uma demanda natural pelo mercado em função das evoluções que a gente tem dos processos de descarbonização. Então, cada vez mais restritivos, então a gente tem que cada vez mais melhorar essa situação do veículo, e aí a gente tem aqui no mercado brasileiro o etanol e o veículo híbrido como sendo, de fato, esse conjunto perfeito para a adequação hoje, tirando a foto hoje do mercado brasileiro, né? Tem as ofertas, como as ofertas do frotas cooperativas e pode ser as governamentais também, são diferentes dos mercados dos passageiros que não é comerciais, né? Você pode falar um pouquinho sobre os diferentes dois mercados? Claro, bom, acho que primeiro o processo, né? O processo de aquisição é diferenciado. Não é eu quero comprar determinado veículo e eu compro e tudo bem. Normalmente é preso por licitações públicas. E aí nessa licitação eles falam qual que é o interesse daquele determinado veículo. Ou seja, eu quero uma perua de carga que caiba 1.500 quilos, que tenha um desempenho ou uma nota X determinada. Eles vão fazendo, estabelecendo os elementos, tomando cuidado, coisas que a gente via muito no passado, né? Tinha lá, o veículo precisa ter 426 litros no porta-malas. Ué, não pode se tiver mais, não pode, se tiver menos, não pode. Então, eram aquelas licitações direcionadas. Isso não existe mais. É claro que se você vai um pouco mais a fundo, você entende que existe uma seleção, mas não existe o direcionamento, isso é importante, né? Então, existe uma licitação, se você tem aqui um veículo na tua gama de produtos que atende aquela necessidade, você se qualifica para esse processo de vendas governamentais. Todo esse processo, não só as vendas governamentais, que tem esse fluxo específico, você tem as vendas corporativas, né? As frotas corporativas, que cada vez mais elas estão ocorrendo na modalidade de locação, né, por terceiros. Então a gente vê aí as grandes empresas de frota nacional, que muitas vezes são desconhecidas dentro de outros mercados, como Localiza, ou outras unidas, LM, Lisiplan, europeia, LD, europeia, todo esse tipo de empresa, esse pool de empresas, eles acabam atuando dentro de um segmento que a gente chama como vendas diretas, né? Então, as vendas diretas, elas têm umas modalidades específicas, onde você pode vender determinados veículos para pessoa física, por exemplo, com PCD, para taxista ou para frotas corporativas. Normalmente, os descontos concedidos nessa modalidade são maiores, né? Porque também, vamos falar bem a verdade, quando nós vamos para um concessionário, a gente compra quem sabe, na exceção, 2 veículos, né? É raro acontecer já essa segunda compra no mesmo ambiente. Quando você tem uma compra de uma locação, de uma locadora, são 200, 500, 800, 2.000 veículos sendo comprados no mesmo momento, né? Então, essa modalidade de venda direta, ela vem para atender esse tipo de público, esse tipo de segmento. E aí elas se diferem do mercado de passageiros, não somente na questão tributária, né? Como também, se você compra um carro PCD, você não pode, na semana que vem, querer se desvincular do veículo vendendo a terceiros. Você tem períodos que você precisa ficar com aquele determinado veículo, e então você tem aí uma legislação específica para tratar desse tipo de modalidade. A mesma coisa se ocorre com os veículos destinados à agricultura, o mesmo ocorre com os taxistas e o mesmo ocorre com as empresas de frota. Sempre tem algum tipo de normativa para você vender em cada uma desses modais. Diferente do público no geral que vai no concessionário, quer comprar o carro X, chega, paga o valor negociado, né? E aí você acaba, lembrando que o valor negociado nunca é o valor de preço de lista pública sugerida, você tem os descontos, né? Então você acaba pagando esse valor negociado, sai com o carro sem nenhum tipo de preocupação. Acho que substancialmente existem essas duas grandes diferenças.
A venda direta, ela tem as locadoras, né, especificamente aqui dentro desse maior grupo das vendas diretas, as locadoras, elas acabam atuando de uma forma mais contundente no mercado no segundo semestre. A gente sempre vê uma força das vendas corporativas por intermédio das locadoras ocorrendo dentro do segundo semestre do ano. É natural, é histórico que isso acontece, seja por uma renovação de frota, seja por uma situação de mercado, ou seja, no segundo semestre a gente tem uma maior pegada, vamos falar assim, de vendas diretas do que no primeiro semestre. E falando do produção do carros, né? Que o Brasil produz muitos carros, né? Mas, como eu entendo, não é igual ao México, que exporta muito para os Estados Unidos, né? Mas o Brasil não tem os Estados Unidos do lado. E eu quero perguntar, você acha que esse cenário vai mudar? Talvez o Brasil vai começar exportando mais? O que você acha? Daniel, precisa mudar. O que eu penso, tá? Eu penso de forma estratégica nesse sentido. A gente produz e a gente tem como premissa alimentar o mercado interno. Ok, não tem problema pensar dessa forma, mas a gente precisa pensar adiante. E por que isso? A gente tem hoje uma capacidade produtiva no Brasil, aquela utópica 100%, 3 turnos, o caramba, 4, de em torno de 5 milhões, 4.800, 4.900. Mas a indústria nacional funcionaria muito bem com produção de 3 milhões e meio de veículos. Né? Então, isso seria o número ideal para a nossa indústria. Seria muito bom a gente conseguir aí, chegar nesse número. Por quê? Porque se a gente tem um mercado menor, de 2 milhões e meio, 3 milhões, a gente tem aí de 500 mil a 1 milhão de veículos destinados à exportação. O problema que hoje a gente está vivenciando é que a gente está melhorando o mercado interno, mas mesmo assim, estamos chegando a 2,5. Acho que para quem não acompanha o mercado, é interessante saber, o Brasil, nos últimos 4 anos, flutuou entre 2 milhões e 2 milhões e 200. A gente está ultrapassando os 2 milhões e meio esse ano, com um potencial de chegar a 2,600, né? Então, e perspectiva de 6% de aumento para 2025. Então, existem projeções positivas para a indústria automotiva brasileira. Mas a gente não pode pensar, vem uma crise interna, seja ela qual for, e o Brasil está habituado a isso. A gente não pode pensar única e exclusivamente em ter o mercado interno. E aí, para isso, a gente precisa exportar. Exportar para quem? Para a China? A gente não tem produto, a gente não tem custo para isso. Né? Esquece. De forma racional, o primeiro núcleo que a gente precisa exportar, desculpem, é para os nossos vizinhos da América do Sul. Então, para isso, a gente precisa ter acordos bilaterais. E a gente tem muito pouco acordo bilateral aqui dentro entre os países da América do Sul ou América Latina. Né? A gente não é o México. Seria ótimo se o Brasil fosse um México. Existe um potencial, e falando bem breve disso, eu vou escrever numa das colunas que eu assino, eu vou escrever justamente sobre isso, os impactos do governo Bush com relação à indústria automotiva. E uma das possibilidades que se abre é que se o governo Bush realmente... Bush, pelo amor de Deus... governo Trump, né? Se o governo Trump barrar as importações para o mercado norte-americano, de fato a gente vai ter uma possibilidade de desenvolver um hub no mercado brasileiro de veículos, um exemplo aqui só, elétricos para a América do Sul e para outros mercados. É uma possibilidade, mas é uma possibilidade concreta, porque a tendência que o Trump tenha de aumento das alíquotas é muito grande, de trabalhar nessa seara para proteger o mercado deles. E aí o México ficaria um pouco ali, só a produção do México para atender a gente, qual vai ser a continuidade disso? Ou seja, abre-se essa possibilidade para o mercado brasileiro. Mas voltando ao assunto anterior que eu estava citando, só para finalizar, para não ficar tão solto, né, o importante seria o Brasil desenvolver também, exportar para os nossos vizinhos. Só que a gente já está tendo a invasão dos usados chineses nos nossos outros mercados. Então o Brasil precisa atuar de forma extremamente célere, extremamente rápida, né, fazendo uma tradução mais objetiva aqui, para ter acordos bilaterais para a gente conseguir converter essa nossa produção, que o Brasil é capaz, para exportar para esses outros mercados da América do Sul. E nós temos alguns acordos, acho que com a Argentina, e até a Argentina manda vários carros, acho que para o Brasil, eles fabricam muitos pickups lá, na verdade, o Brasil talvez é os Estados Unidos da América do Sul, então é o país grande, Não, acho que outro ponto interessante, né, para quem não acompanha muito a indústria, normalmente,
tá? Existem exceções, como o ano passado, que o mercado argentino foi pior que o chileno. Mas, normalmente, a produção de veículos, né, as vendas de veículos da Argentina são 1/3 das vendas do Brasil. E a do Chile, metade do mercado argentino, ou seja, 1/6 do mercado brasileiro. Então, a gente não pode pensar em América do Sul, né, sem considerar o mercado brasileiro. A gente não pode considerar o mercado global automotivo sem o Brasil. A gente sempre tem, por vezes, desmerecer a nossa indústria, as nossas conquistas. A gente nunca vai ser a Alemanha, não estou querendo comparar um Virtus com um BMW, não é isso. Mas, assim, existe a nossa relevância e existe o nosso ponto de importância, principalmente aqui no mercado sul-americano. Nossa indústria é uma indústria importante para atendimento dentro das necessidades da América do Sul. E é uma indústria de veículos menores, né? Historicamente, é uma indústria de veículos hatchback, de pequeno porte, de veículos de entrada, né? Então, essa situação que existe é o espelho do que acontece no Brasil. Diferente da Argentina, que tem a produção de veículos com valor agregado maior, e aí eu confesso a você a minha surpresa da Ford ter optado pelo mercado argentino para se desenvolver a nova Ranger eletrificada, ou seja, um hub de eletrificação na Argentina, ao invés do mercado brasileiro. Mas, enfim, é um contexto que existe, a Argentina já estava estabelecida, a Ford já estava esvaziada no mercado brasileiro, dá para entender. Não gostei dessa decisão, mas, de qualquer forma, não dá muito para voltar atrás. A decisão não é minha, é isso que eu quero dizer. Ok. Outra coisa, mas vocês já mencionaram um pouquinho, eu quero falar um pouquinho sobre sustentabilidade, porque tem que ter uma pergunta sobre isso, não é? E o que você acha? Você mencionou um pouquinho sobre veículos elétricos, os companhias chinesas entrando no Brasil. Você realmente acha que é uma coisa, porque alguns mercados fora parece tudo animado para carros elétricos e ele diminui um pouquinho. E no Brasil, você acha que essa realmente uma coisa para ficar no olho nos últimos meses ou últimos anos? Anos é espanhol, anos, né? Ou você acha que talvez outro mercado, você falar um pouquinho sobre híbrido, mild hybrids, ou talvez outra opção que tem fuel cell com hydrogen, ou no Brasil você falou tem etanol. Pode expandir um pouquinho sobre esse assunto? Claro, a foto hoje para o mercado brasileiro são os híbridos tradicionais ou híbridos plug-in. Por quê? Porque a gente tem um país de tamanho continental, e eu sempre faço uma análise fazendo um comparativo com a área do Brasil em relação ao número de carregadores com relação aos países europeus. Eu faço esse paralelo. E o pior país nesse aspecto na Europa é a Letônia, né? E o Brasil está em torno na verdade, está 9 ou 12 vezes, mas que sejam 10 vezes pior, não é 10 o número, tá? O Brasil está 10 vezes pior do que a Letônia nesse quesito. Aí você vira e fala, o que me falaram certa vez, Milad, mas tem lá a Amazônia, que tem uma baixa densidade demográfica. Eu falei, tudo bem, vamos fazer esse estudo sem os principais pontos de baixa densidade demográfica que a gente tem no Brasil, que é a Amazônia e o Pantanal. Você eliminando essas duas áreas, o Brasil fica 5 vezes pior que o pior país dentro da União Europeia. É para se analisar? É para se questionar? Sim. Mas a gente não pode deixar de desmerecer o trabalho que o Brasil tem de estar um crescimento exponencial dos números de eletropostos disponibilizados no mercado brasileiro. Falando dos eletropostos públicos e dos semipúblicos, né? Então, a gente ultrapassou o número de 10 mil, segundo os últimos dados agora da BVE. É um número relevante, é um número importante, ainda muito aquém daquilo que o Brasil precisa, e ainda esses números estão de uma forma muito concentrados. Eu tive a oportunidade de dirigir alguns carros elétricos emprestados, e a gente verificou que, mesmo com tudo isso, a gente não tinha à disposição postos de recarga disponibilizados para o brasileiro em geral. Eu fiquei meio receoso num determinado momento, quando eu estava com o carro, que a bateria estava muito baixa, e não tinha. E quando eu fui para um shopping, o shopping também estava lotado. Então, não foi desespero, mas, de qualquer forma, foi uma preocupação. Então, o brasileiro ainda precisa ter uma programação quando quer viajar ou quer ter uma autonomia de longa quilometragem
com um veículo elétrico ou eletrificado. Eu, particularmente, acredito muito no potencial do etanol com o veículo híbrido elétrico, né? Mas por quê? Milad, você é favorável, então, só do etanol? Tira o veículo flex, que é a possibilidade que a gente tem de unir a gasolina também? Não. A gente teve um problema no final da década de 80 aqui no mercado brasileiro, que o preço do açúcar estava maior, e aí a gente teve uma sazonalidade também, o preço do açúcar estava muito mais competitivo, todo mundo migrou para açúcar. E as pessoas que tinham somente na época carro a álcool, não tinham os flex, ficaram 2 meses sem álcool nas bombas. Então, eu não estou falando para ter uma postura nesse sentido. Deixa o carro flex, mas faz um processo de educação constante junto ao público em geral para utilizar o etanol. Lembrando, uma questão de educação, não vai ter etanol. Se todo mundo utilizar etanol, não vai ter etanol para todo mundo, né? Tem esse ponto. Mas, assim, a gente tem que subir o patamar de utilização do etanol no mercado brasileiro e apoiado nas tecnologias de eletrificação, já que a gente já comentou. Antes de sair, eu tenho uma clube de gestão de frotas, chama FMMC. Tem para o Brasil, tem para a América Latina e na América do Norte, Estados Unidos. O próximo vai ser em dezembro, um pouco antes do Natal. Thank you, graças e, lógico, obrigado. Thank you, Milad. Thanks a lot. Eu que agradeço, Daniel. Obrigado a você, obrigado ao Freedom Mobility Today. E fico à disposição. Quem quiser me seguir no LinkedIn, tem uma série de reportagens que eu acabo disponibilizando lá, falando um pouco desse mercado que a gente tanto gosta. Obrigado. Obrigado a você. Tchau, tchau.